saber, olhando para a espécie, se aquela planta é de sol ou de sombra? Então essa foi uma pergunta feita por um dos nossos seguidores no canal, e essa pessoa queria saber se tem alguma característica das plantas que são de sombra e de sol. A gente já comentou em alguns vídeos alguma coisa nesse sentido, mas vamos falar especificamente sobre esse assunto, que é um assunto interessante. Então, plantas de sombra normalmente têm características diferentes de plantas de sol, que mesmo sem eu ter o conhecimento da espécie, pelo formato de folha, pela coloração principalmente da folha, a gente já tem uma indicação que aquela planta é de sombra, meia sombra ou de sol pleno. Então vamos a uma dica que é muito legal aí pra gente. Então vamos à característica de plantas de sombra. Planta de sombra, ela tem pouco sol. Primeiro, o que é a caracterização de planta de sombra? Planta de sombra não é aquela que vive na escuridão total. É aquela planta que, se tiver sol, é menos de 1 hora de sol, no início ou final da tarde, que são sóis que são mais fracos, né? Sol que é mais fraco, né? Esse horário. Então o sol está se pondo ou está nascendo. Então aquela intensidade de luz é com a temperatura menor, que a gente chama de mais fraco ali, e que ao longo do dia é um local claro, mas que não pega sol direto no restante do dia. Então essa é a característica de um local sombreado. É um local claro, mas que não pega sol. Então não é totalmente na escuridão, não. Não é aquele ambiente que é na entrada ali do hall do elevador, aonde só de vez em quando tem presença de alguém que acende a luz e logo depois apaga. Então aquela planta ali, independente de como for, está sujeita à morte, ou em menor ou em maior tempo, mas vai morrer ali, porque ela não consegue fazer fotossíntese ali em ambiente completamente sem sol nenhuma, sem luz nenhuma, sem claridade nenhuma. Claro que tem um artifício de luz artificial, que será assunto para outros vídeos que nós faremos. Mas vamos ater aqui. Então, sabendo o que é planta de sol meia sombra, de sombra meia sombra, nós vamos aqui primeiramente ver. Todas as plantas de sombra têm uma quantidade de clorofila maior. O que é clorofila? É o pigmento verde que é mais responsável por fazer a fotossíntese. Haroldo, é só a clorofila que faz fotossíntese? Não. Os pigmentos vermelhos também faz, amarelo faz, esbranquiçado faz, mas com muito pouca eficiência. A fotossíntese nas clorofilas tem alta eficiência em transformar energia do sol, que é aquela luminosidade, aquela claridade do sol, transformar aquilo em carboidrato, açúcar e amido. E esse açúcar e amido que é responsável pelo crescimento da planta, pelo desenvolvimento da planta e até pela produção de flor e fruto. Foi até um dos motivos quando a gente fala de plantas de sol, que essa planta de sol são plantas normalmente flores ou frutíferas que elas precisam de mais sol, porque elas têm que ter muito carboidrato para formar aquelas flores e frutos ali. Voltando à questão, então eu tenho muito clorofila. Clorofila é pigmento verde. Então quando eu vejo uma planta com verde, tonalidade do verde mais escuro, eu automaticamente posso associar aquela planta, ela também é mais eficiente em captar aquela pouca luz do ambiente e transformar aquilo em carboidrato. Então as plantas de sombra têm maior quantidade genética na sua fisiologia, na sua folha, no seu caule, tem maior quantidade de clorofila para ela que com pouca luz tem alta eficiência, com aquela pouca iluminação em fazer carboidrato ali. Então essa é uma das primeiras características mais importantes. Então vamos dar exemplo de algumas plantas de sombra. Pacová é uma planta de sombra. Espatifilo. Então pacová, a folha é intenso, um verde bem forte. Zamioculca é uma planta que tem uma folhagem com aquele verde bem intenso. Tem a zamioculca, hoje a gente tem mais zamioculca sendo usada em paisagismo, mas aquela zamioculca usada em shopping, que a gente vê bastante, a gente vê que a folha tem um verde intenso muito grande. Então ela com pouca claridade naquele local, ela consegue fazer fotossíntese.
Já as plantas de sol não precisam de tanta clorofila ali. Então você vê o seguinte, uma planta, olha o que acontece ali. Por exemplo, eu vou pegar uma palmeira, que você pegou aquela palmeira e leva ela para um local, por exemplo, uma palmeira areca. Eu pego aquela palmeira areca, ela está no sol, eu levo para a sombra. Você vai ver que as folhas delas vão tender a ficar um verde mais escuro. Claro, até a quantidade que a capacidade genética dela consegue fazer isso. Depois daquilo já não consegue. Então eu vou tentar pôr ela lá. Se é um local de meia sombra, às vezes ela consegue sobreviver por muitos e muitos anos, até desenvolver. Mas se for um local de sombra, a tendência dela é ir definhando, definhando até morrer. Vai estiolando, definhando até morrer. Então quando eu pego uma planta de sol e levo ela para a sombra, a tendência dela é produzir mais clorofila, mais pigmento verde. Igual a maioria das plantas variegatas, que tem manchas. Essas plantas, praticamente todas são de sol. Então você não vai ver planta variegada em sombra. Se a gente pega, por exemplo, um cróton, que tem coloração verde, amarelo, vermelho, tonalidade laranja e etc. A gente tem várias variedades de cróton, né, que é o Codieium variegata. Então, quando a gente tem essa espécie ali no jardim, ela vai ter que estar no sol, porque senão ela vai perdendo essa coloração avermelhada ou amarelada e ficando toda verde. E aquele verde não é aquele mesmo verde intenso do pacová ou do espatifilo ou das ameoculca, que eu dei alguns exemplos aqui. É um verde bem mais claro, que a genética dela não consegue fazer aquele tanto de clorofila que ela precisa para ficar aquele verde intenso. Então chega um ponto que ela vai perder a coloração, vai perder aquela variegata dela, aquela coloração manchada, vai tendendo a ficar todo verde, só que é um verde mais claro nesses pontos de coloração variegata que ela tem. E aí, com isso, ela não consegue sobreviver nesse ambiente. Ela vai tendendo a definhar, estiolando até a sua morte. Então, plantas de sombra e meia sombra normalmente estão associadas com a coloração verde bem intensa, com alto teor de clorofila, para ser mais eficiente, pegar aquela pouca luz daquele ambiente e transformar aquilo em açúcares e amidos ali, que é para a planta desenvolver, crescer e conseguir multiplicar. Então, característica importante. Já as plantas de sol, a maioria das plantas floríferas, é uma planta de flor, a maioria delas precisa de sol. Sol há um gasto energético de carboidrato muito grande. As flores ali, os frutos também. Então, raramente você vai ver plantas de flores, plantas de frutos que são adaptadas à condição de sombra ou meia sombra. São sempre sol intenso ou no mínimo 4 horas de sol por dia direto. O restante pode ser até meia sombra, mas mesmo assim cai. O sabor doce é produzido por esse açúcar produzido ali na fotossíntese, são esses carboidratos. Então, plantas que têm mais sol, o fruto dela, mesmo sendo a mesma variedade, uma que recebe mais insolação, outra que recebe menos, está próximo da copa de uma árvore, está sombreando ela meio-dia, o fruto dessa árvore que tem mais sombra vai ser com uma intensidade menor de açúcar. Aquele que tem mais sol vai ser bem mais doce do que aquela fruto que tem menor quantidade de insolação nela. Então isso é uma característica importante nessas plantas para a gente ter ideia de crescimento dela e desenvolvimento dela. Agora, em sombra total, aí a gente vai ter que trabalhar realmente com plantas artificiais, com outro tipo de planta, mas não as naturais. Plantas vivendo até dentro de um armário, desde que tenha essa iluminação artificial que substitui a iluminação do sol, com esse comprimento de onda, que é o vermelho, violeta e amarelo, que a planta mais absorve esse comprimento de onda para fazer a fotossíntese.